Galera, fui finalmente assistir o filme do Superman ontem nos cinemas e eu achei o filme muito bom e vou comentar aqui com vocês sobre toda a minha experiência com esse filme incrível, legal e divertido do Superman. O DCU começa com o pé direito com ele. Não é um filme com um roteiro que é uma obra-prima, meu Deus, tipo Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, mas é um filme muito bom para dar esse start, né? Sei que o DCU ele começou ali com outras produções, só que eu considero o start mesmo desse novo universo da DC nesse filme do Superman. Para mim, o start inicial de tudo. E deu muito certo, e ele trouxe aquilo que a gente vê nos quadrinhos direto para as telonas ali dos cinemas. Então foi sensacional. Mas antes de fazer a análise do filme em si, eu quero pontuar duas coisas. A primeira coisa é que o Superman, ele nunca foi o meu herói favorito da DC. Na verdade, é o Batman. Então eu conheço muito pouca coisa do Superman e eu nunca li uma HQ do Superman, né? E demorou muito tempo para mim começar a curtir o herói, porque eu tinha muito aquela ideia de que o Superman era aquele tipo de super-herói meio, não digo genérico, mas aquele super-herói invencível, que é muito poderoso e daí não perde para ninguém. Algo que o filme, ele mudou isso, ele transformou o Superman em algo mais humano, né? Ali nas partes em que ele perde também, ele é derrotado e tal, ele ajuda os outros, ele pede ajuda dos outros super-heróis, dos outros meta-humanos. Então foi muito interessante. Mas o Superman não é um personagem assim que eu sempre curti, né? Eu vi os filmes, vi os desenhos do Superman, sim, eu acredito que é a minha maior fonte de conhecimento do Superman é nisso. Tinha um desenho, acho que nos anos 90, cara, tinha um DVD daquele desenho que tinha vários episódios do Superman. Entretanto, eu passei a me interessar mais pelo Superman, curti ele depois que saiu os primeiros teasers ali desse novo filme e ao mesmo tempo que saiu aquele meme do que fazem com o Superman e a música do Starman do David Bowie. Então, eu comecei a me interessar mais porque daí eu me dei conta do que era o Superman. Superman é aquele super-herói que é gente boa, ele é invencível, ele não precisa da ajuda de ninguém, mas ele não é egocêntrico. Ele, pô, tem um desenho, cara, que eu não sei qual desenho é, mas é um momento de um desenho que tá o Batman e o Robin, e eles precisam atravessar um lago pulando naqueles troncos de árvore, né? Típico de vários desenhos. E o Superman tá com eles e simplesmente pula os troncos junto. Ele podia simplesmente voar pro outro lado e já era, mas ele quer fazer com que o outro se sinta capacitado, né? Não quer tirar vantagem dos outros, ele não é egocêntrico. Isso é uma das coisas mais legais do Superman, ele tem esse negócio de ser um herói bom, e é o que está faltando no mundo de hoje. E aí a gente já vai para a segunda pontuação, que se alinha com a questão do antigo DCU, porque eu vi muita gente descendo o hate nesse novo Superman, quando anunciaram que o James Gunn ia fazer o novo filme. Inclusive, muita gente baba o ovo do James Gunn e muitas dessas pessoas começaram a odiar o cara do dia pra noite porque ele ia fazer um filme novo do Superman e o Henry Cavill ia simplesmente vazar da DC. Assim, eu entendo a chateação de uma parte do pessoal pelo Henry Cavill ter saído, já que eles fizeram todo aquele negócio no Adão Negro, do Henry Cavill voltar no pós-crédito e depois simplesmente abandonam tudo. Mas, cara, o novo ator aí, o James Gunn, não tem culpa nenhuma em relação a isso. A Warner cagou tudo. E tudo isso que aconteceu no antigo DCU, da catástrofe e tudo mais, a culpa disso tem nome e sobrenome, que é Warner Bros. E DC. Viram o sucesso do MCU e simplesmente quiseram atropelar tudo. E deu no que deu. Aí fizeram a Liga da Justiça com o Josh Whedon, deu toda aquela treta lá, e teve a Liga da Justiça do Snyder, foi uma bagunça total, não tinha como aquilo dar certo, não tinha. Então eu torço para que esse novo DCU dê certo, e eu não vejo a menor explicação para esse hate todo da galera, entende?
O pessoal chamando o David Corenswet, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, de magro, de magrelo. Cara, magrelo, você já vira a foto do cara, o cara bombadão, cara, depois para fazer esse filme do Superman, e os caras chamando o cara de magrelo. Os caras querem o quê? Um bicho grandão com 500 quilos de músculo, que nem nos quadrinhos, é o Superman? Pelo amor de Deus, cara, não faz sentido, entende? Então, isso aí é exageradamente exagerado. E agora vamos começar pelo review, né? Cara, o filme ele começou ali naquela cena do trailer que o Superman cai no meio da neve todo ferrado, porque ele tinha acabado de brigar contra o Martelo da Borávia, que é um vilão novo, pelo que eu vi. E ele é arrebentado pelo Martelo da Borávia. Ele cai lá nessa parte de gelo aí, onde fica aquele palácio, eu acho que é Palácio de Cristais, alguma coisa assim, que ele fica, como eu falei, eu não conheço muito bem o Superman, então, mas ele cai ali, daí aparece o Krypto para ajudar ele, daí leva pro lugar lá que tá os robôs ajudam ele se recuperam no sol e volta para um segundo round e é espancado de novo. E daí, pô, quem que é esse cara que tá arrebentando tudo aqui? E descobrimos que é o Ultraman, que é um meta-humano criado pelo Lex Luthor para derrotar o Superman. Um cara que é tipo, eles estão jogando videogame. O Lex Luthor ele tem uma equipe que tá ali colocando os comandos pro Martelo da Borávia fazer, pro Ultraman fazer, e ele vai espancando o Superman tranquilamente. Porque, na verdade, já vou pular, eu vou falando aqui o que eu lembro do filme, tá? Lá pra frente do filme a gente descobre que o Martelo da Borávia, o Ultraman que tá por detrás, na verdade é uma versão, é um clone do Superman, que eles fizeram lá com o fio de cabelo do Superman. O Lex Luthor ficou três anos estudando todos os movimentos e tudo mais do Superman para entender como que era o estilo de luta dele. Inclusive, durante o filme, fiquei me perguntando como é que ele ia enfrentar o clone dele e vencer. Eu não me dei conta que tinha meio que drones ao redor do cara que davam comando. Então era só o Superman ali arrebentar aquilo ali que conseguia emparelhar o combate. Aí nesse filme está acontecendo uma guerra entre dois países, que é a Borávia e outro país que tem lá um nome estranho. E esse país de nome estranho, ele é o país que está ali sendo ameaçado pelo outro país. O outro país ele tem aliança com os Estados Unidos barra com o Lex Luthor. Tudo isso na verdade tudo isso é um pretexto para conseguir derrotar o Superman e tal, tirar a concentração dele do Luthor e daí o Luthor conseguir derrotar ele, mais ou menos isso. E aí eu achei muito interessante essa questão da guerra, porque o Superman simplesmente, cara, ele vai no meio da guerra e dá um jeito daquilo não acontecer. E isso começa a causar muita treta com a mídia, com o Superman, reclamando que ele estava se metendo em conflitos e que ele queria ditar as regras ali do mundo, que coisa toda, essa frescurada toda, né? Porque geralmente é igual na vida real, né? Quando uma pessoa ali tá tentando fazer o certo, sempre tem uns dois lados ali macetando a pessoa. Então é basicamente o que estavam fazendo com o Superman. E aí acontece uma das cenas que mais me irritou nesse filme, que o Clark, e uma cena que não fez muito sentido. Mas antes dessa cena, a gente teve a cena do Superman como Clark Kent mesmo, indo no Clarim Diário e tal. A gente só teve uma cena de Clark Kent, sabe, no Clarim. Ele meio tipo Renato Russo, com cabelo e tal, meio abobado. E aí a gente tem a Lois Lane. E na sequência, a gente tem ali o que acontece. A Lois Lane chega em casa e ela simplesmente pega um taco de beisebol porque ela ouve um barulho na cozinha. Não fez sentido essa introdução dela, porque ela literalmente dá a entender que o Superman meio que morava junto com ela ali, sempre fazia ovos mexidos, eu acho que ele tava fazendo ali sempre quando tava ali com ela. Então, tipo, pra que ela vai pegar um bastão pra ver ali o que tá acontecendo se o Superman já convive praticamente com ela ali no apartamento, né? Aí ela diz, não, eu quero te entrevistar como Superman. Aí ele aceita.
E daí ela começa a encher o saco dele, não, porque você não pediu autorização pro outro país para entrar lá, tá querendo representar a América, você não pode se meter no meio do conflito sem pedir a autorização pro presidente, não sei. Cara, o cara simplesmente entrou na porcaria do negócio para salvar vidas e a mulher tá enchendo o saco com isso. Meu irmão, era pro Superman ter dado uma xingada, né? Ele até deu, dá pra ver que ali na hora ele se estressa com ela, só que podia ser mais incisivo, sabe? Tem umas cenas do filme que eles tentam jogar um alívio cômico numa cena que tem um tom mais sério, tipo essa. Que não faz sentido, cara. Tem algumas cenas que não precisava ter um tom de piadinha no meio e tal, sabe? Começa a incomodar um pouco. Isso foi uma coisa que eu não gostei no filme em certas cenas e uma delas é essa. Ok? Só que a Lois Lane, cara, que mulher chata, né? Nesses primeiros, sei lá, 10 minutos de filme. Você não tem que pedir autorização, nada, cara. Era vidas ali que estavam em guerra, era criança, era adulto, era mãe, pai, um monte de gente se ferrando que iria morrer se o Superman não agisse. Não tem que pedir ajuda para governo, pra porra nenhuma. Tem que chegar lá e fazer o que precisa ser feito. Foi o que o Superman fez. Superman, ele é bem humano nessa questão, eu gostei disso, eu gostei desse caráter bom do Superman, não é aquela coisa, parece que o pessoal ficou muito zangado aí na internet quando soube que o Superman ia ser bonzinho, mas o Superman é isso, cara. Eu que não leio HQs do Superman sei que ele é desse jeito. Esse é o Superman, não o Superman... apesar de eu gostar do Superman do Henry Cavill, eu não gosto desse negócio do Superman com aura de Deus, que nem no filme, eu acho que no Batman vs Superman, o Liga da Justiça, tem uma cena do Superman descendo assim do céu e alguém assim erguendo a mão para ele como se ele fosse Jesus Cristo, algo do tipo. Não gosto disso, cara. O Superman não é isso. O Superman não é questão de aura. O Superman é um cara bom, entende? É um cara humano, apesar dele não ser desse planeta. Mas enfim. Aí tem todo o lance com os pais dele. O pai dele tinha uma fita gravada lá que os pais dele de Krypton, eles deixaram uma mensagem para ele, que amavam o filho, que era para ele cuidar da humanidade. E depois o Lex Luthor, ele consegue recuperar o resto da gravação, e daí descobre que os pais dele, na verdade, queriam que ele criasse um harém para que a linhagem dele se mantesse intacta na Terra e tudo mais. Eu ainda acredito que essa gravação é falsa. Eu acredito que é falsa. O Senhor Incrível no filme confirma que aquilo ali é verídico, mas eu tenho minhas dúvidas, né? Talvez aí num segundo filme e tudo mais a gente consiga descobrir de fato o que aconteceu, porque eu duvido que os pais do Clark, ou melhor, do Kal-El, seriam tão cretinos a ponto de fazer esse tipo de mensagem. Não faz sentido com o que eles falam na primeira parte da mensagem, entende? Aí aparece um bichinho lá que se transforma quase num Godzilla grandão, começa a aterrorizar a cidade e aparece a gangue da justiça, com o Lanterna Verde do Guy Gardner, a Mulher Gavião e o Senhor Incrível. O Senhor Incrível é o melhor desses três personagens aí do filme, disparado. E ele é bem engraçado nas cenas dele, cara. Ele é bem inteligente com as tecnologias dele e tal. Jaqueta pimposa dele, muito irado. O Guy Gardner enchendo o saco, mas é bem divertido, né? E a Mulher Gavião, não curti muito ela não, cara. Ela começou a gritar lá aleatoriamente em umas partes do filme, parecia Canário Negro, não fez muito sentido. Mas a cena de batalha aí contra esse vilão grandão foi muito legal. Daí o pessoal começou a descobrir a segunda parte da mensagem, porque o Lex Luthor, ele descobriu onde ficava lá aquele palácio que ficava o Superman, com os robôs. Aí ele entrou lá com o Ultraman e arrebentou os robôs e descobriu a mensagem e pediu lá para a vilã mexicana que tem ali junto, descobriu que ela consegue recuperar os dados incompletos, aí recuperou e ele simplesmente jogou aquilo ali na internet para ferrar o Superman e ferrou.
E aí o povo todo doido, não, o Superman quer nos ferrar, ele quer comandar esse mundo, quer nos controlar, olha o que os pais deles estão falando, que a gente é um povo miserável e não sei mais o que. E daí é até engraçado que o Guy Gardner chega, como é que é isso, cara? Tu tem um aranha aqui na Terra e não fala nada pra gente? É. Cara, aí o Superman ele se entrega pros militares, e daí o Lex Luthor coloca ele num lugar que é um universo alternativo, algo do tipo, e prende ele lá, junto com o Metamorfo que consegue fazer Kryptonita com a mão. E aí esse Metamorfo depois ele ajuda. Foi um negócio meio bobo assim que aconteceu, porque tinha um indiano que ajudou ele durante a batalha contra o Godzilla. Não é Godzilla, tá? Mas eu não lembro o nome do personagem, então eu vou chamar assim. No meio da batalha, o Superman toma uma surra, cai, e enquanto tá todo mundo lá filmando, que nem na vida real, né? Tá todo mundo filmando e só um ajuda. Só um foi ajudar o Superman. Não, levanta aí. Só que esse que ajudou o Superman, depois foi pego pelo Lex Luthor, e o Lex Luthor matou ele na frente do Superman. Lá dentro dessa prisão aí. Aí o Superman ficou revoltado com aquilo, o Metamorfo ficou triste com aquilo e decidiu ajudar o Superman por causa disso. Foi meio besta, sabe? E daí o Superman salvou o filho do Metamorfo. Os caras, o Lex Luthor também tinha levado o Krypto e prendido o cachorro lá para estudar e depois ia desovar o cachorro, enfim. Aí o Superman sai de lá. Nessa parte eu me empolguei. Aí o Superman pá naquele vidro lá e sai e atropela todo mundo e arrebenta tudo e salva o Krypto. Daí ele quase entra num buraco negro, é salvo pelo Senhor Incrível e vazam daquele lugar, né? E aí o Lex Luthor fica putaço com aquilo, porque queria matar o Superman e tal. E ele decide que ele ia abrir um portal, e esse portal começou a abrir um negócio no meio da cidade de Metrópolis, ia arrebentar Metrópolis. Inclusive apareceu uma placa dizendo Gotham City, né, cara? Já é referência aí pro que vem no futuro. Aí o Superman, ele tem que ficar, ou ele vai lá pra Borávia para ajudar o povo lá que tá na guerra, porque a Borávia tem um presidente que parece um Albert Einstein mais feio. E ele, não, a gente vai matar todo mundo aqui, não sei o que. Aí o Superman tem que fica entre ajudar o povo de Metrópolis a cidade voltar ao normal, ou ir lá pra Borávia. Só que ele não consegue ir pra Borávia, então ele manda a Gangue da Justiça lá. A Gangue da Justiça chega, salva todo mundo e mete a porrada. É uma cena muito top. Essa cena aí eles metendo a porrada, o Guy Gardner, o Senhor Incrível. Não, se bem que eu acho que o Senhor Incrível tava junto com o Superman, agora eu não lembro ao certo. Mas tinha a Mulher Gavião e tal, então o Metamorfo também apareceu lá pra ajudar, então, pô, foi uma parte muito da hora. E o Superman começou a se enfrentar com o Ultraman, paisagem, e porrada aqui, porrada ali. E o Ultraman e aquela mulher mexicana, que eu não lembro o nome agora, desceram o cacete no Superman, né? O Superman apanha bastante, parece o Demolidor da Netflix. Só que, bom, o Superman, né, novo ainda, tá 3 anos aí nessa coisa de super-herói, então tá de boa. Eu não ligo muito pra essa questão do Superman levar porrada. É tipo uma coisa que eu não curti muito no The Batman, por exemplo, é que naquela cena inicial dos trilhos ele apanha um pouco, e não devia ter apanhado. Naquela cena não devia ter apanhado, nos outros tudo bem. Né? Mas o Superman mostra que eles diminuíram essa invencibilidade do Superman. Isso é interessante, porque transforma o personagem em algo mais crível. Só que o Superman ele é muito resistente. Então ele consegue ali segurar o Metamorfo, não, o Ultraman e a outra mulher ali. E depois entra numa briga com o Ultraman, consegue arrebentar os drones, arrebenta o Ultraman, e daí o Ultraman vai para um buraco negro e morre. Basicamente isso. Aí ele vai até o Lex Luthor, que tá lá na base dele, e na base dele tem uns códigos lá para fazer com que a cidade devastada voltasse ao normal. E aí tem uma cena muito da hora que, pô, o Lex Luthor, cara, nesse filme tá muito bom, tem toda uma equipe, ele é bem inteligente.
e ele deixa a inveja consumir ele. Ele é um cara que sabe que ele tem inveja do Superman. É interessante essa questão. E ele deu um ótimo vilão, careca desgraçado. Aí tá lá ele conversando com o Superman, dá pra sentir a raiva dele, então não ter conseguido derrotar o Superman. E do nada chega o Krypto, cara, enquanto o Superman tá lá fazendo uma baita, quase um monólogo junto ali do Lex Luthor, chega o Krypto e arrebenta o Lex Luthor, cara. E aí outra parte que eu também não... também meio cômica e tal, não curti muito, que é o Superman ali pedindo pro Krypto parar e tal. O Krypto é um... Eu gostei do Krypto, só que ele é um cachorro meio chato no filme. Ele não segue as ordens que o Superman dá, entende? Ele simplesmente faz o que ele quer. Então, mas ficou uma cena legal e me lembrou um pouco a cena dos Vingadores, quando o Hulk pega o Loki e começa a jogar pra cá e pra lá e tal. Aí o Lex Luthor ele é preso. E o Metrópolis fica salvo e daí termina ali a cena com o Superman e a Luz lá na biblioteca se pegando. Depois o Superman volta lá pra base dele no gelo e pede pros robôs repetirem a mensagem, só que agora a mensagem é com os pais dele da Terra, né? Eu achei bem legal a cena, mas sinceramente, cara, eu achei que o filme ia terminar com uma cena de voo final com a trilha do Superman tocando de fundo. Aliás, adorei que eles pegaram o tema clássico do Superman e adaptaram para esse filme, ficou sensacional. Outra coisa que eu curti foi os pais dele, principalmente aquela cena que ele teve com o pai dele da Terra, né? O traje dele, gostei do traje, o pessoal reclamava muito, né, que parecia muito grande e tinha uns design meio estranho, mas na tela fica legal, assim como os outros trajes. E eu gosto desses trajes mais comic accurate, né, que nem do Quarteto Fantástico. Agora eu não gosto desses trajes todo realista que eles fazem do zero só pra se... como é que é? Só pra parecer mais realista. Não dá certo, cara. Faz aí o traje dos quadrinhos mesmo, adapta de um jeito que fique bonito. Deu certo com o Deadpool, deu certo com o Homem-Aranha, deu certo com o Wolverine agora no terceiro filme do Deadpool, agora deu certo com o Superman, pode dar certo com o Batman. Então tem essas questões. Então, cara, é um filme muito bom. A gente teve duas cenas pós-crédito. A primeira cena é do Superman e do Krypto sentados na Lua, eles estão olhando em direção à Terra. E o segundo pós-crédito é o Superman reclamando com o Senhor Incrível porque tinha uma parede assim meio torta e ele estava reclamando com o Senhor Incrível. O Senhor Incrível, vulgo Hélio de la Penha, saiu pistola com aquilo ali. Foi uma cena pós-crédito. A primeira cena pós-crédito foi legal, do Krypto e tal, mas a segunda eu acho que não precisava ter. Entende? Pra que teve, cara? Mas outra coisa que eu gostei é que eles não fizeram uma cena pós-crédito, tipo, já meio mirabolante, né? Da sequência e tal. Eu achei interessante, cara. Não precisa ser algo mirabolante. Podem começar aos poucos aí, com cada filme, né? E tal. O James Gunn disse que eles pretendem fazer um filme e 2 animações por ano. É interessante. E ao mesmo tempo ele diz que eles fizeram um cronograma, só que o cronograma ele pode mudar alguns filmes, que eles veem que não está indo para o lado certo e tal. Eu acho difícil a maioria dos filmes mudarem, sabe? A maioria, ou melhor, do cronograma de filmes e séries mudarem. Aí a gente está no capítulo 1, que é Deuses e Monstros. E eu tô na expectativa pelo filme do Batman. Se fosse para dar uma nota para esse filme, eu daria uma nota entre 8 e 9. É um ótimo filme para começo de DCU. Novamente, não é um filme com roteiro espetacular, nossa senhora, com direito a concorrer ao Oscar, não. É um filme muito bom, é um filme com roteiro simples que é tirado dos quadrinhos. Inclusive, essa questão de tirado dos quadrinhos, eu acredito que seja algo tirado de lá, muito tirado de lá, porque o James Gunn, ele é bem nerd, ele gosta bastante dessa coisa de quadrinhos. Ele revolucionou os Guardiões da Galáxia, cara, no CM. Então, confio nele por causa da bagagem dele no mundo dos quadrinhos aí cinematográficos.
Espero que eles já anunciem uma sequência, né? Espero que finalmente venha aí uma franquia à altura da versão do Christopher Reeve. E para finalizar, isso é algo mais particular meu, mas sabe quando você se vai pro cinema e assiste o filme de uma maneira que tu foca assim no filme, fica vidrado, focado no filme a sessão toda, e quando tu sai lá tu fica o dia inteiro pensando no filme, nossa senhora, que bagulho incrível e tal. Pois é, eu não saí desse jeito lá e eu fiquei com receio de não ter gostado do filme por causa disso. Mas eu acredito que isso aconteceu porque eu fui na sessão e tinha gente que ficou simplesmente conversando durante a sessão. Ficava cochichando e ligando o celular com os brilhos assim na tua cara e tal. E aquilo atrapalha, velho. Aquilo atrapalha. E daí tenta concentrar, aí tá lá na cena, lá empolgante, os caras conversando e tal no filme. De repente, aquele flash assim pra cegar o olho e gente cochichando. Cara, eu não sei o que tem na cabeça de alguém que paga 28 conto no ingresso pra ir fofocar dentro do cinema, cara. É sacanagem isso daí. Entende? Então eu acho que isso ajudou um pouco a quebrar um pouco da imersão. E também a qualidade aqui é a Cinépolis, que é o cinema. É o único cinema que presta aqui na cidade. Só tem dois, ele é o único que presta. Tu vai lá, a tela, cara, uma tela assim, não é IMAX, né? Nos filmes da Marvel pelo menos tem isso. E o som do filme é os caras cochichando, parece que estão cochichando no filme também, cara. Os trailers, antes de começar o filme, tem os trailers e tem aquelas paradas da Cinépolis com um bando de influência que ninguém conhece. Você se lembra de tal filme, de tal época nostálgica do cinema e tudo mais. Cara, esses bagulho enche o saco, ao invés de começar o filme logo. Nessas horas o áudio é estourado, aí começa o filme e diminui o áudio. Podiam, sei lá, adaptar um negócio para te colocar o fone de ouvido assim e ouvir do fone mesmo. Só assistir pela tela, mas ouvir do fone o áudio do filme, porque, cara, é um som baixo e daí tem gente conversando e daí atrapalha mais ainda. Então eu acredito que no momento que sair para streaming e eu reassistir o filme, eu terei uma experiência melhor do filme. Mas no geral eu gostei e novamente eu torço para que finalmente o DCU dê certo, porque quem sai ganhando somos nós, galera. Quem sai ganhando somos nós. A Marvel ficou aí no pedestal há anos e aproveitou disso para fazer um monte de filme merda lá em 2021, 2022, séries também mal feitas. Então agora que a DC finalmente está aí retomando, se o DCU der certo, as duas empresas vão ter que ralar para uma ser melhor que a outra. E pode pintar uma rivalidade gigantesca no cinema que só vai ajudar o público. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que vocês acharam do filme. Vou ficando por aqui e fui!